Irmão Valdeir, fiquei feliz de vê-lo aqui com a família. Plínio também está ali hoje. Legal, hein, meu? Faz tempo que não os via. Os demais também. Deus abençoe todos. Vamos lá? 2 Samuel 23. Alguns dos que estão aqui vieram hoje cedo, né? Vanessa veio cedo, o Vini, Sansão. Quem mais veio? Rafa. Quem mais veio? Gi. Quem mais? O Rose. Isso aí. Vamos lá de novo. É fácil não, viu, pastor? 2 vezes por dia. Olha, é bênção dobrada. Vai para o céu direto. Bora. 2 Samuel 23. E estas são as últimas palavras de Davi. Diz Davi, filho de Jessé: e diz o homem que foi levantado em altura, ungido do Deus de Jacó, e o suave em salmos de Israel. Vamos ler de novo, só que agora nós vamos ler com mais atenção, bem devagarzinho, para a gente prestar bem atenção nos detalhes que esse versículo tem. E estas são as... Qual é a palavra que tem aí? Isso, essas são as últimas palavras de Davi. Diz Davi, daí, olha o que fala acerca dele. Diz Davi quem ele é? Mais alto, filho de Jessé. Filho de Jessé. Diz o homem que foi, qual é a palavra que tem aí? Levantado em altura. Ou, qual é a palavra? Ungido de Deus de Jacó, e o suave em salmos de Israel. Essa é a palavra de hoje. Amém? Vamos orar? Eu convido você a fechar os teus olhos nesse momento. Fala conosco, Senhor, nesta noite, pela palavra, pelo teu Espírito Santo. Venha revelar, Senhor, o teu querer às nossas vidas. Esse é um momento importante, porque agora nós vamos ouvir tua voz. Fala com quem está aqui, Senhor, mas também te peço, fala com aquele que assiste o culto agora, ou que vai assistir depois. Que nosso coração seja uma terra sedenta e pronta para ouvir tua voz. Graças te damos, em nome de Jesus. Amém. Aplauda o Senhor com alegria nessa noite. Aleluia. Eu fiquei muitos dias, sei lá, acho que foram uns 10 cultos. 10 cultos falando do texto do capítulo 22. E foi legal demais, foi uma experiência linda, porque eu fui pregando trechos. E quando chegou o trechinho final, que eu preguei na quinta, eu, sinceramente, eu olhei o texto e falei: Senhor, eu não tenho nem muito o que falar aqui. Eu já estou há tantos cultos pregando esse texto. E sinceramente, foi até difícil para eu elaborar uma palavra na quinta. E Deus me surpreendeu. Surpreendeu todos nós que estávamos aqui. Porque quinta-feira Deus abriu os céus nesse lugar. Deus falou demais conosco. Um trecho do texto. E quando eu me deparei já com o capítulo 23, para fechar a história, eu pensei agora, né? Porque mudou agora o negócio. E qual caminho direcionar essa palavra? E Deus começou a ministrar muitas coisas no meu coração. E essa palavra de hoje, ela é uma palavra introdutória. Eu quero dar uma introdução para aquilo que eu vou pregar nos vários próximos dias. Mas o começo aqui, ele é fundamental para a gente entender os próximos cultos, os próximos dias. Então ainda bem que você veio. O texto ele começa dizendo que essas são as últimas palavras de Davi. Mas não significa que Davi estava lá na cama, quase morrendo. Eu tenho umas últimas coisas para dizer, anota aí. Anotou. Não é isso. Não significa que Davi estava lá pronto para morrer, e antes de morrer, olha, ele quer falar alguma coisa, deixa ele falar. E ele contou isso. Não é isso.
as últimas palavras de Davi significa a fase final da vida dele. Quando ele já tinha a maturidade que já tinha, quando ele já era maduro o suficiente para escrever o que ele escreveu. E a maturidade, ela é algo fantástico, porque o tempo realmente ele tem essa capacidade de mudar a nossa maneira de enxergar as coisas da vida. E além disso, a finitude da vida, você perceber que está envelhecendo. Tem gente que não gosta de falar essa palavra, envelhecendo, mas a palavra é essa, envelhecendo. Conforme nós vamos envelhecendo, nós começamos a perceber que nós não estamos vivendo mais dias, nós estamos um dia menos. Estou vivendo um dia menos. Cada dia que eu estou vivendo, é uma contagem para trás. É o fim que está se aproximando. Essa situação do Covid, ela fez nós pensarmos sobre vida, e nós pensarmos sobre a finitude da vida. Porque muitas pessoas vivendo aquela vida frenética, corrida atrás das coisas, daí se deparou com uma doença como essa, em que a pessoa tem dinheiro ou não tem dinheiro, ela é acometida. Pode ser só uma gripezinha, como também pode levar a óbito. Já parou para pensar? Já parou para pensar que realmente pode ser uma gripe? Acredito que alguns aqui já tiveram, passou, outros já nem perceberam que tiveram, mas alguns ficaram num estado muito grave, outros morreram. E aqueles que morreram, largou para trás o dinheiro, a casa, a roupa, o celular caro, largou tudo para trás. Então a gente, quando vai chegando para a finitude, para o final, nós começamos a perceber valores diferentes. Esse mês de outubro eu completo 18 anos que eu fui consagrado como pastor. E eu penso, do início do meu ministério para cá, que são quase 20 anos pastoreando a igreja. Eu não cheguei nos meus 40 ainda, eu faço 40 anos ano que vem, se Deus quiser. Mas eu já tenho pretensões bem diferentes das minhas pretensões do ano lá de 2002, quando eu comecei a caminhada. Lá de trás, eu tenho outras pretensões. Eu já tive a pretensão de querer mudar o mundo, irmãos. De querer ser um pastor, de pregar e que o mundo fosse alcançado. Daí, conforme os anos vão passando, eu fui percebendo que se eu pudesse mudar o Brasil, seria um negócio tremendo. Porque o tamanho do Brasil, o Brasil é um continente. Mas com o tempo eu fui pensando melhor e cheguei à conclusão que se eu pudesse abençoar a minha cidade, a cidade de São Paulo, o estado de São Paulo, a cidade de São Paulo, se a Vale de Bênção, a igreja que eu sou pastor, pudesse ser sal nessa cidade, São Paulo é um país, irmãos. Mas as pretensões, elas foram mudando também com o tempo. E uma hora eu pensei que se eu pudesse abençoar a Brasilândia, e a igreja ser uma bênção na Brasilândia, seria eu ia chegar no céu feliz demais. E conforme você vai conhecendo a Brasilândia, você vê que a Brasilândia é um negócio grande também. E eu fui só diminuindo as minhas pretensões, até que cheguei no ponto de achar que se eu pudesse abençoar essa rua aqui, ó, e moradores desta rua, já seria uma bênção. E depois eu mudei, irmãos, e comecei a pensar que se eu pudesse ser bênção na minha família e abençoar os meus filhos, a minha casa, eu seria bem sucedido. Então a pretensão, ela vai mudando. A finitude da vida, ela nos leva a descobrir que a gente não precisa de certas coisas, que a gente não precisa de certas quantidades de roupa, de sapato, que a gente não
sua vida. Ele estava no final da vida. Pretensão já era outra. E aqui no final da vida, o autor desse texto escreveu sobre ele. E o que o autor escreve? Você está com a Bíblia aberta? Vamos lá, queridos, pegue aí a sua Bíblia. Vamos ver o que o autor coloca aqui. Vamos olhar para o texto. Versículo 1. Desisto desse negócio. Se alguém puder, me ajuda aqui, por favor. Vê se consegue aqui. Vem aqui mais pertinho, por favor. Vamos lá. Olha o que ele fala aqui. E estas são as últimas palavras de Davi. Diz Davi. O que fala acerca dele? Filho de? Primeira coisa que o texto fala, que na verdade ele não cita, mas ele está lembrando. Davi, ele é filho de? Filho de Jessé. Pode deixar, irmão. Eu tentei subir a tela para a imagem não ficar rodando e não ficar distraindo o povo, né? Mas eu acho que tentar também subir vai distrair do mesmo jeito. Então, acho melhor só desligar a tela então, irmão. Pode ser? Depois a gente sobe ela. Pronto. Ela é de brincadeira, ela é teimosa. Deixa ela quieta. Obrigado. Primeira coisa que o texto lembra: Davi, ele é filho de Jessé. E o fato do texto lembrar de quem ele era filho, isso é importante, porque o texto está lembrando de onde ele veio. E lembrar que ele era filho de Jessé é lembrar do passado dele, é lembrar da história de Davi. E se a gente pega a história de Davi e dividir ela em partes, quando ele ainda morava com Jessé, quando ele ainda era lá na sua casa, lá no começo, como que foi o começo da vida de Davi? O começo da vida de Davi foi muito difícil. Começo é difícil. Começar uma empresa é difícil. Começar um comércio é difícil. Todo começo ele tem as suas dificuldades. Ninguém começa grande, começa pequeno. Davi, quando ele morava com Jessé, esse Davi que morava com Jessé, que era filho de Jessé, ele era desprezado pelos seus irmãos. Lá na sua casa ele era chamado de um menor, porque de fato ele era o mais novo. Então quando o texto lembra que ele era filho de Davi, o texto está dizendo: Davi teve um passado, e olha, que passado difícil. Que passado difícil. Ele foi desprezado, ele foi rejeitado pelos seus irmãos, ele foi perseguido pelos seus irmãos, mas tudo que ele viveu no passado colaborou para que ele fosse quem ele é hoje. Lembrar do passado é lembrar das origens. Lembrar do passado é lembrar de onde nós saímos. Lembrar do passado é lembrar de quando nós começamos. Isso é fundamental. Eu contei uma experiência hoje cedo, vou repetir aqui. Ontem estava na minha casa com os meus filhos, com a minha esposa, e nós sentamos para tomar um café à tarde, e entramos numa conversa, sei lá como entrou nesse assunto, e eu falei: Rafa, você já viu fotos suas com o olho azul? Porque o Rafa, quando nasceu com o olho azul. Já viu essas crianças? Nasce com uma cor de olho e depois muda, né? O Rafa tinha olho azul. Falei: já viu, Rafa? Ele falou: não. Falei: Mário, você já viu foto do Rafa de olho azul? Ele falou: não. E lá na minha casa a gente tem aquela caixa com um monte de fotos. Talvez na tua casa também tenha. Aqueles álbuns bem antigos, aquelas fotos bonitas, com cabelo legal, com a calça bem bacana, tudo na moda, você de pochete, ô glória. Um dia traga essas fotos aqui pra gente rever e dar risada junto. Tomando aqueles refrigerantes que nem existe mais, né? E nós subimos, falei: vamos lá no meu escritório. Lá no escritório tem essas fotos. E nós subimos, nós três, e começamos a pegar essas fotos. Irmãos, cada foto bacana. Eles pequenininhos, o Rafa pequeno, com foto do Rafa com olho azul, depois ficando castanho, foto da Mari pequena, foto minha antiga,
foto de quando eu namorava a pastora. A pastora tinha um cabelo vermelho, irmão. Não sei se vocês sabem disso. Cabelo vermelho. Eu achava muito legal o cabelo vermelho, era legal. Quando nós casamos, ela tinha um cabelo vermelho, bem legal. E começamos a rever as fotos, e eu achei várias fotos da nossa igreja, quando nós estávamos ainda na estrada do Sabão, comecinho da igreja, irmãos. E eu comecei a ver aquelas fotos, e aquilo começou a passar como um filme na minha cabeça, irmãos. E lembrar do passado, lembrar de onde vim, lembrar da minha origem, é retornar com o pé no chão. É lembrar que de onde nós começamos e onde nós chegamos, só conseguimos chegar aqui porque teve Deus na nossa vida, porque Deus foi fiel na nossa vida, porque Deus foi a nossa provisão, porque Deus sustentou a gente, aleluia. Pode ser que você começou lá atrás pequenininho, e hoje você já nem lembra mais do teu começo. Eu estou aqui nessa noite para te lembrar quando você começou, quando você estava lá atrás, quando você ainda era pequeno, e Deus foi te honrando, foi te abençoando, e hoje você está aqui. Ei, o mesmo Deus que te trouxe até aqui é o Deus que vai continuar te levando até lá, até você viver a promessa dele na tua vida. Você pode aplaudir a esse Deus, aleluia. Glória a Deus. É bom guardar foto. Hoje a gente tem esse problema, né? Hoje as fotos são a maioria digitais. Cuidado com foto digital, cuidado, porque a gente perde fotos, né? O computador dá problema. Lembro que minha esposa fez várias fotos, né? Barrigona, da Maria Clara, várias fotos, e deu um problema no computador. Ficamos com pouquíssimas fotos dessa época. Foto digital perde, a de papel dura mais. E é bom você lembrar. E quando você lembra, você fala: Deus foi fiel comigo até aqui. Fala para o irmão do lado: Deus não mudou. Diga assim: Deus continua sendo fiel. Bom, primeira coisa, filho de Jessé. 2, vamos lá? 2, segunda coisa, homem que foi, qual é a palavra que tem na sua Bíblia? Está fraco. Homem que foi o quê? Levantado em altura. Homem que Deus honrou. Então o autor está escrevendo assim: Davi foi um homem que começou lá em Jessé, pequenininho, mas ele foi honrado por Deus. Deus exaltou ele. Sério. Por que Davi ele foi exaltado? Porque ele foi rei. O cargo mais alto civil que alguém poderia exercer é de rei. É o cargo mais alto, é o cargo executivo mais alto. Ser rei é o que fala, é o que dá ordem, é o que manda. E quem levantou